E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova da Paramount que é muito legal. Ela estreou nos Estados Unidos no dia 5 de novembro e aqui no Brasil e em Portugal ela deve estrear somente em dezembro. Então, para assistir, vocês sabem que vai ser daquele jeito. É uma série muito boa, achei primoroso o primeiro episódio, realmente vale bastante a pena porque vai contar a história do primeiro delegado negro dos Estados Unidos. Então, conta a história dele ainda sendo escravo na guerra, e ele fugindo, de seu dono, o qual ele vai adotar o seu nome. Então lá no início, vai ter cenas de guerra. A primeira cena, antes da abertura, também já é simplesmente sensacional, brutal, com bastante sangue, mostrando uma guerra, no sentido mais literal, de bastante luta corpo a corpo. Acaba, que o Bess, ele vai ser um cara heróico nesse momento da guerra, não necessariamente, até por vontade própria, mas ele vê o que acontece com as pessoas que estão fugindo, então ele resolve, ir ao encontro, da batalha de frente. Isso faz toda a diferença, porque depois, ele vai ter uma conversa com o seu dono que tenta enganar ele, e a partir disso é que ele vai fugir e começa a história mais propriamente dita. Esse primeiro episódio justamente, vai contar esses 3 anos antes da abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, essa guerra, a situação dele fugindo, dele tentando reencontrar sua família, dele assentando, os seus passos ali na vida, e é uma tragédia só, Esse primeiro episódio aí vai acontecer muitas coisas ruins até o momento, dele se tornar delegado. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert. Não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. A partir de agora eu vou falar alguns spoilers sobre esse primeiro episódio. Então, se você não gosta de spoiler, dá um pause aí, porque vou falar de alguns detalhes que são bem importantes para quem quer saber se vale realmente a pena essa história. É muito boa a produção, então quanto a isso a Paramount está de parabéns. A MTV, que fez participação também nessa obra, vale realmente bastante a pena. A história então vai começar com uma cena de guerra em que o mestre, de escravocrata ali, que é dono do Bess, vai obrigar ele justamente a ir de frente para uma batalha, e realmente ali acaba que eles se viram um herói. Então depois disso, eles vão retornar para casa. O patrão dele é meio pirado das ideias, e o patrão ele oferece um jogo de cartas em que, se o Bess ganhar dele, vai acontecer a sua liberdade. Então ele vai ganhar uma carta de alforria. Porém, o dono dele tenta enganar ele, e ele percebe, que isso está acontecendo ali porque o patrão tem uma carta de damas e realmente ele também tinha. Então isso não era possível naquele jogo. Ele fica enfurecido e acaba que bate no patrão, e ele foge, realmente. E a partir disso começa todas as agruras, dessa fuga dele, e realmente ele vai encontrar uma outra pessoa no outro lado do rio, no que seria um outro estado independente naquela época. Então ele fica com aquela família, que é uma mulher e um menino, uma mulher viúva, e fica vivendo ali durante alguns anos. O que acontece nesse meio tempo, A criança, que deve ter uns 12, 13 anos, vai se afeiçoando. Isso é uma coisa bem legal nessa série, que a gente se afeiçoa aos personagens de uma forma muito rápida. Então ele vai se afeiçoar àquela sua nova família ali que ele está cuidando, mas o menininho vai ser assassinado lá no meio do episódio, mais ou menos pro final. Isso faz com que mude, totalmente a sua vida, porque a mulher perde toda a vontade de viver e fala: olha, tu ainda tem um pouco de esperança nessa vida, segue adiante. Então ele vai retornar à fazenda em que ele era escravo para procurar a sua ex-esposa. A sua ex-esposa não está mais lá, já foi para um outro estado, ela está no estado de Arkansas, e ele vai e encontra também a sua ex-esposa, que vê com uma menininha bem pequenininha. Então ele meio que fica triste, porque ele acha que a sua ex-esposa, que a sua esposa, na verdade, tá com o outro cara, porque tem uma criança pequena. Mas ele fica feliz ao saber justamente que que aquela criança ali é filha dele. Isso foi bem legal, porque encerra esse primeiro episódio, com um pouco de esperança. Então a gente vê aí que a vida dele, tá se transformando de uma forma mais positiva, agora que a escravidão acabou. Então esse finalzinho aí já existe, a abolição da escravidão. E nos próximos episódios vai contar qual é a sua ascensão
para ele chegar a delegado. E é claro que tem algumas coisinhas que vão acontecendo no episódio e não devem ficar para trás, né? Como a história dele ter batido no seu patrão, né? No seu dono, e também dele ter assassinado 3 pessoas na sua fuga. Isso é bem importante, né? Provavelmente para a continuação da história. A gente sabe que as pessoas negras naquela época eram punidas muito severamente, então ele, como matou 3 pessoas, obviamente que isso vai ter algum preço lá na frente. Então é bem legal esse início de história, achei bem contado, muito bem produzido e valeu bastante a pena para assistir. É uma obra assim que eu recomendo bastante, dou uma nota 8, 8,5 para esse primeiro episódio. E a Paramount vai lançar no Brasil com um certo atraso e isso é realmente muito ruim. Mas lembre-se que você ouviu falar dessa série. Aqui primeiro, não se esquece de curtir o canal. Escreva aqui caso você já tenha assistido, se você gosta desse tipo de obra. Um abraço e até o próximo vídeo.